Sejam bem-vindos ao meu canal de Terapias Integrativas, Roseli França. Hoje eu vim falar aqui com vocês sobre a cura, o processo de cura através do nervo vago e o que é o nervo vago. Ele é chamado do nervo da alma, né? O nervo da alma. Então, o que é o nervo vago? Depois vocês vão ficar sabendo por que eu tô aqui explicando sobre o nervo vago. Mas primeiro eu vou explicar para vocês o que ele é, tá? Eu vou ler aqui no meu computador porque é bastante informação, tá? Então, o nervo vago, ele é o maior nervo do sistema nervoso parasimpático. Ele é responsável pelo relaxamento e a regeneração. Ele conecta o cérebro com vários órgãos, coração, pulmões, intestino, fígado, rins e até o sistema imunológico. Por isso, ele é considerado a ponte da cura natural do corpo. Como o nervo vago ele atua, então, no poder de cura, né, do corpo físico. Então, ele equilibra o sistema nervoso e quando o nervo vago ele está saudável, ele tira o corpo do modo luta e fuga, né? Então, se a pessoa está em estresse, ansiedade e dor, ele ativa o modo repouso e regeneração. Isso permite que os tecidos se recuperem, a inflamação diminua e a energia vital seja restaurada. Ele também ele também trabalha na redução da inflamação no corpo físico. Então, o nervo vago, ele ativa a chamada via colinérgica anti-inflamatória. Ele envia sinais que reduzem a produção de citocinas inflamatórias, que são substâncias que aumentam a dor, a fadiga e doenças autoimunes como fibromialgia, artrite e intestino irritável. Ele também atua na regulação da digestão e na microbioma intestinal. O nervo vago ele melhora a produção de enzimas digestivas, o movimento intestinal, né, o movimento peristáltico intestinal e o equilíbrio da microbioma intestinal. Como 90% da serotonina é produzida no intestino, então isso melhora o humor, o sono e a sensação de bem-estar. Na cura emocional e mental, quando a gente estimula o nervo vago, ele aumenta os neurotransmissores, como serotonina, dopamina, ocitocina, que trazem calma, alegria e conexão. Isso reduz a ansiedade, a depressão, traumas emocionais que alimentam as doenças psicossomáticas. Então, ele diminui a dor, a inflamação, melhora o sono, digestão, a energia também da pessoa, né, do corpo físico, reequilibra hormônios e neurotransmissores. Favorece a cura emocional também e espiritual, devolve ao corpo a capacidade natural de autorregeneração. Né? Então, quando nós atuamos com a desprogramação correta e os comandos corretos através do nervo vago, isso a nível neural, então a gente faz isso, eu, terapeuta, faço isso conversando com cada cliente, dando os comandos de cura por trás da doença e desligando a epigenética das doenças. Então, isso é qualquer tipo de doença, tá? A gente faz o processo regenerativo, que é através do nervo vago, para desprogramar a epigenética de qualquer tipo de doenças. E ele daí prepara o corpo, então, para se curar naturalmente, né? Aí ele deixa de viver no modo sobrevivência e volta ao modo vida plena. Então, quando a gente tem interferências nesse nervo vago, o que são as interferências? São os bloqueios dos traumas, né, vivido por nós, ou até mesmo os traumas já que a gente traz desde o útero da nossa mãe, desde o ventre da mãe. E quando tem esses desvios, esses bloqueios por traumas no nervo vago, ele vai deixar de trabalhar corretamente e vai viver ali no modo sobrevivência, né? E quando a gente faz a desprogramação desses traumas correto, ele volta a trabalhar na sua plenitude, né? A nível integral e ao nível da alma. Por que o nível da alma? Porque ele também, através dele, a gente faz a desprogramação de emoções reprimidas por trás dos traumas, né? Então, cada evento vivido e que as pessoas já passaram, causam também, a pessoa reprime as emoções negativas, aonde também causam dores, né? E ao remover tudo isso,
o organismo passa a funcionar de forma natural e plena. E por que que eu vim falar sobre isso aqui? Eu sou terapeuta há 5 anos, eu trabalhei com estética por 18 anos e tive depressão, tive fibromialgia, todas as comorbidades da fibromialgia, né, crises de ansiedade, crises de pânico. A fibromialgia eu tinha ela a nível aqui mais facial, né? Então eu tinha mialgias que doía, pegava a dor tudo aqui, doía a cabeça e não havia remédio que passasse. Depois, com o tempo, começou ali fraqueza muscular, comecei a derrubar as coisas da mão, comecei a ter problemas para caminhar, problema nas articulações. Cada vez que eu mexia, as articulações dava estalos, né, por conta da rigidez. E toda essa rigidez que vai causando no nosso corpo, essa rigidez também ela é mental. Então tem a rigidez mental por trás disso e tudo vai refletindo no nosso organismo, no nosso corpo, né? O que mais que eu tive? A comorbidade dela, a tiroidite de Hashimoto, síndrome do intestino irritável. Nos últimos 5 anos eu tive desbiose, que agora faz 2 anos, né, que eu me curei da desbiose, tudo através do processo regenerativo. E também através da mudança de alimentação, mudança, né, equilibrar, né, o que está ali em desequilíbrio no corpo físico também, não só o mental e o emocional, né, mas também as desordens no corpo físico através tudo da alimentação. Então, quando teve um evento traumático na minha vida, foi no ano passado, as dores desceram para o corpo e elas atacavam mais à noite. São várias comorbidades aqui, a gente vira uma bagunça que você não sabe mais o que tá causando aquilo ali, de tantas comorbidades que tem por trás. Então eu tive problema no vascular, eu tive problema com resistência à insulina, tive problema mais unhas fracas, faltas de vitaminas, desequilíbrios hormonais, tudo isso está por trás da fibromialgia. Além da depressão causada pelos traumas do ventre, traumas da infância, né? Traumas na adolescência. Então, tudo isso, quando vai acumulando no corpo físico, chega uma hora que o corpo grita. E hoje eu sou grata por ter passado por isso, né? Por todas as doenças que eu tive, porque foi uma mensagem que a minha alma estava me passando do que deveria ser tratado, né? E quando eu trato as dores da alma, eu estou tratando o meu corpo físico. Então, tudo que acontece, os bloqueios que acontecem no meu corpo físico, bloqueios que eu falo são doenças, sejam elas autoimunes, degenerativas, doenças crônicas, né? Então eu tive todas, por exemplo, tenho lipedema, né? Agora tá controlado. Então, inflamações crônicas. Que mais? É tanta coisa. Eu tive a síndrome de Sjögren, que foi a falta de lágrimas também no olho, né? Tive rigidez articular na mandíbula, nos pulsos, lá no tornozelo, tinha muita dor na coluna, tinha muita inflamação na coluna, teve um tempo que eu não conseguia nem abaixar mais para pegar algo no chão, ou fazer exercícios, eu tentava ir para academia, não conseguia, né? Então, assim, são várias comorbidades, inclusive parece a Morgellons também, né, que é psicossomático, é como se tivesse um monte de bicho andando no corpo da gente, então coçava em todo lugar do corpo, coçava a cabeça, o olho, eu sentia que tinha bicho andando no olho, mas é tudo psicológico isso. E no corpo, eu sentia como se tivesse bichos andando no meu corpo e sentia andar, né? Então, a Morgellons, ela é como se tivesse, ela é psicológico, totalmente psicológico. Que mais? Eu sentia muita pinicação no corpo, pinicava, como se tivesse colocado algo que causasse aquela pinicação. Tive síndrome das pernas inquietas, hoje não tenho mais, e tudo isso está relacionado com a fibromialgia, a falta de nutrição, desequilíbrio de hormônios, né? E então, diante de tudo isso, eu desenvolvi um tratamento, que é o processo regenerativo neurobiológico, onde é trabalhado o nervo vago,
mas com os comandos corretos de todos os traumas por trás da fibromialgia. Então, eu trabalho com radiestesia clínica, né, radiestesia clínica energética, biorressonância. Então, eu fui detectando qual a epigenética das doenças. E uma delas foi a fibromialgia. E qual a mensagem que a fibromialgia está passando para a gente, né? E diante disso, né? Diante disso, eu tenho prazer de apresentar para vocês esse processo de cura através do nervo vago, né? Que é o processo regenerativo. Eu dei o nome de PCRN para essa técnica. Então, eu quero dizer para vocês que a dor é mais na alma do que no corpo físico. Quando eu desbloqueio esse nervo da alma, quando eu elimino a dor da alma, que essa dor da alma é todos os traumas que a gente passou na vida e sobreviveu, e estava sobrevivendo, estava no modo sobrevivência, é possível viver uma vida sem dor. É possível a gente voltar a ser feliz e viver uma vida plena. O que é uma vida plena? Com saúde, com energia, com disposição, com amor, com alegria, com vontade de viver, né? E vocês podem, se vocês passam por algum tipo de doença, algum sintoma que não é detectado pela medicina, né? Vocês podem ir no psicológico, porque, aliás, todas as doenças vêm, né, de traumas, vêm de emoções reprimidas. Então, elas começam na alma para depois, no corpo, o corpo só tá gritando o reflexo dessas doenças. E nós temos que ser grato quando o corpo grita, porque ele tá ali mostrando o que tem que ser tratado. Na medicina convencional, vocês não vão ter essa mensagem, tá? Porque eles não conhecem esse lado das emoções. Eles não conhecem esse lado dos traumas. Eles sabem que tem, mas eles não têm a menor ideia do que está por trás de cada doença. E nós, terapeutas integrativos, a gente consegue trabalhar, né, essa psicossomática, desprogramando toda a epigenética por trás de cada doença e voltar a sorrir, voltar a ter uma vida plena. Se você passa por esse tipo de situação de sofrimento, né, onde os remédios não curam a alma, eles ajudam com a dor no corpo, mas da fibromialgia, ela é uma dor que ataca mais à noite. A síndrome das pernas inquietas ataca mais à noite. Era uma coceira, parece que nem eu falei, parece que tem bicho andando no corpo da gente, é coceira, os braços, então parecia que tinha dias que eu tinha que pegar o meu braço, que eu dormia assim, com ele aqui em cima, ou qualquer lado, eu tinha que pegar com a mão e trazer e movimentar ele, porque tava é como se estivesse sem circulação, tava amortecido. Às vezes eram as mãos, né? E fora a fraqueza muscular na perna, a fadiga crônica, né? Eu não falava assim antigamente, eu falava, tinha uma frase, tinha que respirar. Era um cansaço crônico, né? E depois do tratamento, então, eu me curei desde fevereiro desse ano de 2025. Eu não tenho mais dor nenhuma. E olha que quando eu ficava noites sem dormir. Noites. E não tinha sono. Não tinha sono. Passava a noite inteira sem dormir, o dia inteiro sem dormir, às vezes outra noite sem dormir. No tempo do que eu tava com depressão, eu fiquei 10 dias e 10 noites sem dormir. E eu tinha um medo extremo dentro de mim, onde eu tinha medo de dormir e não acordar, porque eu via que tava assim, era tanta coisa acontecendo no meu corpo físico que eu tinha medo de dormir e não acordar, morrer dormindo, né? Então, eu tinha esse medo. Eu tinha medo de tudo, eu tinha medo da sociedade, eu tinha medo das pessoas, eu tinha medo. Então, quer dizer, olha o quão profundo já estava aquela depressão em mim, né? E tudo isso por conta de eixo intestino e cérebro, né? Se ele não está equilibrado, né? A microbioma, a alimentação, as emoções, né? Se a pessoa vive no modo ali alerta, né?
com medo de tudo, ou querendo controlar tudo, né, ou vive insatisfações, vai viver sempre no modo alerta. E isso desencadeia esse pensamento acelerado, né? Então a mente não descansa, o corpo não descansa. Gente, a minha cama é colchão novo, tudo, faz 5 anos que eu tenho ele. Comprei do melhor pra mim, porque aí eu falava, não, o problema tá na cama, o problema tá... Mas não, de dia era a rigidez no corpo, de dia as dores sumiam e era mais a inflamação, eu via que era mais a inflamação. E à noite, as dores parecia que tava assim, torcendo a gente. Né? As pernas queimavam, a sensação de perna grande, a sensação de perna pesada, né? E tudo isso, então, tem vários desequilíbrios por trás. E quero dizer que eu estou aqui, né? Sou prova viva disso. Que sim, você pode viver sem dor, você pode viver uma vida plena e com poucas sessões terapêuticas, né? Então, se você estiver passando por qualquer tipo dessas situações aí, agende sua consulta, né? Pelo meu WhatsApp, 4199551379. E se dê um novo recomeço, se dê uma chance, né? Uma nova chance para você experimentar esse lado da cura, né, através do nervo da alma, através de tratar a alma. E quando eu trato a alma, o meu corpo se cura, tá bom? Um grande abraço a todos vocês.